Olá, professor Chiquinho, mais uma vez aqui para lhe ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimentos em matemática. E o nosso assunto de hoje é permutações simples com elementos repetidos. Mas antes de dar continuidade nesse vídeo, eu gostaria muito de pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que por favor se inscreva, deixe um like nesse vídeo. Esse like é muitíssimo importante para a gente perante ao YouTube. E aí, deixe o seu sininho acionado, né, para você ser notificado quando chegarem os próximos vídeos. E eu peço também que você compartilhe essas informações nas suas redes sociais. Me ajude a disseminar esses conhecimentos para a maior parte das pessoas possível, porque esse é o meu conhecimento, é o meu objetivo com esse canal. Atingir o maior número de pessoas possível que tem medo da matemática, não gosta da matemática, e a gente quer mostrar que é possível sim se conviver com a matemática sem maiores traumas, tá bom? Vamos então ao nosso assunto de hoje. Permutações simples com elementos repetidos. Nós já vimos na aula passada permutações simples com elementos distintos, né? Para fazer um comparativo, eu estou pegando aqui essas duas palavras, uva e ovo. Com a palavra uva, nós temos três elementos distintos. Então, nós vimos que na permutação simples, com elementos distintos, P de n é igual a n fatorial. Ou seja, se nós temos aqui três elementos, então fica que a permutação de três elementos é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Agora, quando eu pego a palavra ovo, eu tenho dois elementos repetidos. Como eu tenho dois elementos repetidos, eu não tenho mais, eu só consigo fazer essas três permutações, né? Então, se nós queremos saber a quantidade de anagramas, por exemplo, com a palavra uva, nós vamos conseguir 6 anagramas. E com a palavra ovo, nós só vamos conseguir 3 anagramas. Esse assunto de anagramas nós vimos exatamente no outro vídeo, né, quando eu falei de permutações simples, né, formar os anagramas. E no vídeo anterior eu falei que ia tocar nesse assunto de permutações com elementos repetidos quando a gente visse combinações simples. Como nós já vimos combinações simples, que foi o último vídeo que eu postei, então agora nós podemos trabalhar as repetições simples, porque o esqueminha para resolver é muito parecido com o esqueminha de resolver combinações simples, ok? Então aqui, ó, na permutação simples com elementos distintos, nós temos que P de n é n fatorial. E como nós temos três elementos aqui na palavra uva, então fica que P de 3 é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, com a palavra uva, nós conseguimos, desculpe a gagueira, nós conseguimos fazer, construir 6 anagramas. Agora, com a palavra ovo, nós só conseguimos construir 3. Por que isso? Devido à repetição do o, né, duas vezes. Então, para a gente fazer, calcular a quantidade de anagramas com a palavra ovo, nós fazemos o seguinte, ó, pegamos a permutação de 3 elementos com a repetição de 2 elementos, que fica assim, 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Essa é a forma de que vai garantir que a gente vai conseguir esses 3 anagramas, né? Então, 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que vai dar 3 vezes 2 fatorial. Eu deixo aqui o 2 fatorial porque eu estou vendo que no denominador eu tenho 2 fatorial. Então, paro aqui e fica 2 fatorial cancela com 2 fatorial. Então, fica que a quantidade de anagramas é 3. Agora, vamos pegar um exemplo com 4
elementos, né? A palavra gato. A palavra gato, nós temos que é P de 4 igual a 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. E com a palavra gata? Olha, com a palavra gata, eu até fiz aqui separadamente, né? Ó, todas as permutações possíveis que a gente consegue. No caso aqui dá 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, seguindo o mesmo raciocínio anterior, se eu vou fazer uma permutação de 4 elementos com 2 repetições, o que a gente faz? É o 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu parei aqui em 2 fatorial porque eu estou vendo que no denominador tem 2 fatorial, né? Então, aqui está faltando o sinal de igual. Ok. Então, deu 12 fatorial. Aí, então, você deve estar pensando, olha, então, se eu tenho elementos repetidos, é só pegar a palavra com a mesma quantidade de letras com elementos distintos e depois dividir pelo número de repetições. Porque aqui, ó, eu tinha com 3 elementos, dá 6, dividir pelo número de repetições, que é 2, deu 3, né? Aí, na outra, também 2 repetições, dividir por 2 fatorial, né, a quantidade de que se fosse uma palavra com elementos distintos, como no caso de gato, né, que são 4 letras distintas, então dá 24. E o O, aqui no caso de gata, se repete 2 vezes. O A, né, desculpe, o A, no caso de gata, se repete 2 vezes. Então, o que eu fiz também aqui? O 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que fazendo o desenvolvimento vai dar 12. Aí você deve, então, estar se imaginando, então é só pegar a palavra que tem a quantidade de anagramas com elementos sem repetição e dividir pelo número de repetições. Mas não é verdade, porque, ó, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho, então, agora a palavra sucesso. A palavra sucesso, o S está se repetindo 3 vezes. Então fica, e eu tenho 7 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então fica aqui P de 7 igual a 7 fatorial, se não tivesse letras repetidas, né? Então seria 5.040 anagramas. Agora, se eu for dividir 5.040 por 3, no caso aqui, como o S está se repetindo 3 vezes, daria 1.680. Mas vamos fazer o desenvolvimento normal. Fica que é P de 7 elementos com 3 repetições. Como fica? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu paro aqui no 3 fatorial, porque eu estou vendo que tem o 3 fatorial aqui embaixo, então os dois se cancelam. Então, se os dois se cancelam, agora é só fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 840. Então, veja que não é só pegar o número de anagramas de uma palavra com a mesma quantidade de letras sem repetição e dividir pela quantidade de repetições. Não vai funcionar, né? Então, por isso que a gente tem que utilizar a formulinha do jeito que está mostrado aqui, que daqui a pouco eu já vou mostrar a fórmula geral. E com a palavra tarantela, como que fica? Então você deve estar se perguntando, olha, aqui só pegou 2 palavras que repetem uma letra só. E se repete mais de uma letra? Então vejamos aqui, ó, com a palavra tarantela, né? Que é aquele ritmo italiano, né? A dança italiana. Então, ó, o T se repete 2 vezes, o A se repete 3 vezes, e a palavra é composta por 9 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o T se repete 2 vezes, o A 3 vezes. Então, como que a gente faz? Fica assim, ó, a permutação de 9 elementos com repetição de 2 elementos e 3 elementos. Então, a gente desenvolve da seguinte maneira.
o 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial, que vai dar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial eu cancelo com 3 fatorial aqui e o resultado final, como 2 fatorial é 2 mesmo, então vai dar 30.240. Então, no caso aqui anterior, né, do número de repetições, o caso do 2 dava certo, por quê? Porque o 2 fatorial é o próprio 2, né? Que 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, por isso que era só dividir o número total de anagramas com a palavra com a mesma quantidade de letras com elementos distintos e dividir pela quantidade de repetições, que no caso aqui 2, né? Então, com o 2 dá certo. Por quê? Porque 2 fatorial é 2 mesmo. Já no outro exemplo que nós pegamos, ó, é 3. Então, o 3 fatorial não é o próprio 3. 3 fatorial é 6, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, por isso que, veja a diferença aqui. Se eu pegar 5.040 dividido por 3, dá 1.680. E desenvolvendo utilizando a fórmula, vai dar 840. Então, por isso que, no caso do 2, dá certo, porque o 2 fatorial é o próprio 2. Já o 3 fatorial, 4 fatorial e assim por diante não é o mesmo valor, né? Então, concluindo agora aqui o nosso exemplo com duas letras repetindo. Então, nós ficamos assim, né? No caso, eu tenho 2 repetições para o T e 3 repetições para o 4, para o A. Então, fica 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. E fazendo o desenvolvimento, a gente fica assim, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para se cancelar com esse 3 fatorial aqui. E como o 2 fatorial é 2 mesmo, então é só fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2, que vai dar o 30.240. Com esses exemplos, então, nós já podemos ir agora para a fórmula geral, né, que é essa daqui, ó. Então, se eu tenho uma permutação com vários elementos repetidos, o N1, N2, N3 até N, então é só fazer o N fatorial dividido por N1 vezes N1 fatorial vezes N2 fatorial vezes N3 fatorial vezes, e assim vai a quantidade de elementos que tiver repetido, né? Então, no caso aqui na palavra tarantela, nós temos a letra T se repete 2 vezes e a letra A se repete 3 vezes. Agora, se fosse uma outra palavra que tivesse mais letras repetidas, como, por exemplo, beterraba, quantas letras nós temos repetidas aí? Ornitorrinco, quantas letras nós temos repetidas? Então, é só ver a quantidade de letras que compõem a palavra, ver as letras que se repetem e aplicar essa formulinha aqui, né? O N fatorial, né? O N fatorial dividido pela primeira repetição, vezes a segunda repetição, vezes a terceira repetição e vezes a enésima repetição. Então, essa aqui é a fórmula do termo, a fórmula geral, né, para você resolver calcular permutações com elementos repetidos. Ok? É uma pequena introdução às permutações, mas era isso que eu tinha para hoje. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e faça uns testes, procure palavras, né, que tenham várias repetições e utilize essa expressãozinha aqui que você vai ver como a quantidade de anagramas possíveis, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu sininho acionado para você ser notificado quando chegarem os próximos vídeos, porque semanalmente eu estou postando novos vídeos. E dê um like nesse vídeo. Esse like é muitíssimo importante para a gente perante ao YouTube. E também compartilhe essas informações nas suas redes sociais.
Me ajude a disseminar esses conhecimentos para a maior parte das pessoas possível, tá bom? Então, lhe aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!